bom poder estarmos aqui mais uma vez, podemos estar nessa hora partilhando um pouco da palavra de Deus. Nós temos sempre dito quando estamos aqui, não sei se você lembra, a última vez que eu estive aqui foi no mês de agosto, antes de eu viajar para Brasília, agora eu voltei, né? E estamos aqui mais uma vez trazendo um pouco da palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre esse tema que está exposto aí, né? Creio que já está ali, né? De uma única vez, entenda isso, é de uma única vez. A palavra de Deus nos diz isso bem claramente no texto que nós vamos ler agora. Vamos todos juntos ler esse texto? Agora já não existe. Eu não ouvi, vamos todos dizer agora. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma condenação. Sabe, quando nós começamos e nos deparamos com o problema do pecado, né, muitas vezes nós temos dificuldade de entender essa questão do perdão. A gente tem dificuldade de entender a questão do perdão, porque, por sermos humanos, né, a gente peca sempre, então a gente fica, às vezes, sem entender muito essa questão do perdão, porque Deus nos perdoa, momento a momento. Eu trouxe um texto que eu queria ler nessa noite, antes de dar continuidade, propriamente dita, à palavra que nós vamos trazer. Esse texto, ele está nesse livro aqui, de Philip Yancey. Ele, se você quiser depois, Sinais da Graça. Você pode depois adquirir esse livro, muito bom. E esse texto que eu vou ler agora, eu vou também projetá-lo aí. Eu queria que você prestasse bem atenção no que esse texto tem de muito importante. Veja só, nós vamos ler, né? Eu vou ler para você poder acompanhando aí, você vai estar entendendo. As pessoas que viam Jesus como seu salvador político sentiam-se constantemente confusos diante dos companheiros escolhidos por ele. Ele se tornou famoso como os amigos, ele se tornou famoso como amigo dos coletores de impostos, um grupo claramente identificado como exploradores estrangeiros, não como explorados. Ou seja, Jesus vivia e era conhecido como amigo daqueles que exploravam. Interessante, diz o autor, né? Embora denunciasse o sistema religioso da sua época, ele tratou Nicodemos com respeito, embora se manifestasse contra o perigo do dinheiro e da violência. Ele mostrou amor e compaixão para com um jovem rico e um centurião romano. Parece meio contraditório, mas, em resumo, Jesus respeitava a dignidade de todas as pessoas, concordando com elas ou não. Ele não fundaria o seu reino sobre uma base de raça ou classe social ou de qualquer outra divisão. Qualquer pessoa, até mesmo uma mestiça com 5 maridos, ou um ladrão morrendo na cruz, era bem-vinda em seu reino. A pessoa era mais importante do que qualquer categoria ou rótulo. Isso é o que acontecia no dia a dia de Jesus. Ele vivia isso. Ele, de fato, ele vivia isso, não só pregava, mas ele vivia isso verdadeiramente. Essa qualidade de Jesus me convence sempre que me envolvo, diz o autor do livro, né? Sempre que me envolvo numa causa na qual acredito profundamente. Como é fácil aderir a políticas de polarização, passar a gritar contra o inimigo que está entre os manifestantes do lado de lá.
Como é difícil lembrar que o reino de Deus me recomenda amar a mulher que acaba de sair da clínica de aborto. E, claro, até o seu médico, a pessoa promíscua que está morrendo de AIDS, o latifundiário opulento que está explorando a criação de Deus. Se eu não conseguir amar gente assim, então eu preciso perguntar-me se realmente entendi o Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes nós, e eu quero aqui fazer uma pausa nisso que o autor está falando, muitas vezes nós queremos e nos dispomos a amar exatamente as pessoas que só fazem o bem e estão bem próximo de nós. Muitas vezes nós não olhamos aquelas pessoas que estão passando por dificuldade e são, como nós, pecadoras. Porque nós somos pecadores. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há um só, diz a palavra. Um movimento político, por sua natureza, por sua própria natureza, estabelece limites, faz distinção entre julgamentos. Contrastando a isso, o amor de Jesus ultrapassa limites, transcende distinções e dispensa graça. Sabe, queridos, é a graça de Deus. A graça de Deus é o que nos basta. Independentemente dos méritos de uma questão específica, quer se trate de um lobby anti-aborto da direita ou quer se trate de um lobby pela paz e justiça da esquerda, os movimentos políticos correm o risco de cobrir-se com o manto do poder e que sufoca o amor. De Jesus, aprendo que, seja qual for o ativismo com o qual eu me envolvo, ele não pode excluir o amor e a humildade. Caso contrário, cometo uma traição contra o seu reino, ou o reino de Deus. Queridos, é algo muito interessante nós estarmos atentos a certas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos exatamente excluindo e nos excluindo de circunstâncias ou de pessoas porque nós nos achamos melhor. Aliás, nós tendemos a dizer, que, inclusive, nós temos um slogan, a Igreja Batista de Coqueiral, fazendo discípulos de Cristo até que Ele volte, que, de fato, nós sejamos assim, e não sejamos como alguns que se acham por serem de tal igreja e por serem cristãos. E eu quero pôr uma aspa bem grande, que muitas vezes se acham e se consideram não desse mundo, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, então a gente se acha que não é desse mundo, a gente se acha verdadeiramente ETs. Nós nos consideramos ETs, que nos afastamos das pessoas desse mundo. Mas eu queria chamar a atenção para que, de fato, é de uma única vez, e o que Paulo nos fala nesse texto nos dá a entender algo muito interessante. Eu vou reler o texto vai aparecer ali de novo, você vai prestar atenção no texto, olha lá. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Olhe bem, é de uma vez por todas. O texto diz, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O perdão, queridos, dos nossos pecados é de uma vez por todas. Não existe mais condenação. Uma das maiores dificuldades em nosso dia a dia é como interpretar a palavra de Deus. Eu tenho dito, tenho repetido, tenho buscado levar as pessoas a entenderem, eu acho que eu já falei isso aqui na última vez que eu preguei, mas que nós precisamos entender a palavra de Deus de acordo com o que ela nos quer dizer. Se nós entendermos ela e buscarmos entender ela pelo aquele que é a interpretação da palavra, que é o próprio Jesus Cristo,
como a base de interpretação da palavra, nós vamos entender bem o que a palavra diz. Em Cristo, tudo se explica de forma natural. Aliás, fora dele, eu quero dizer que, se você ler a palavra de Deus fora de Deus, fora de Jesus, digo, nada vai merecer senão especulação, senão qualquer outra coisa. Você tem que interpretar a palavra à luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o intérprete, ou seja, toda vez que você lê a palavra de Deus, e eu aconselho você a se prender bem no Novo Testamento. O Antigo Testamento nos traz muitas coisas boas, como história, como algo muito importante. Nós tiramos boas palavras do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é que nos traz aquilo que nós temos que viver pela graça, e é pela graça que nós fomos salvos, por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. E se nós interpretarmos, olhando para o que João nos diz, né? Olha o que é que João nos diz. No começo, passou não? Passa aí. Agora, é isso mesmo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, Jesus Cristo. Por meio da palavra, Jesus Cristo, Deus fez todas as coisas, e nada que existe foi feito sem ela. A palavra, Jesus Cristo, diz o texto, era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as coisas. Pode passar. Todas as coisas. Então, a palavra é Jesus Cristo. E nós precisamos interpretá-la através de Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo, aonde nós vamos aprender? Sabe, queridos? Ou seja, dele e por ele foram feitas todas as coisas, e é por meio dele e pela palavra, que é o próprio Cristo, que nós vamos entender o rumo de todas as coisas. Vamos analisar com mais detalhe o texto que nós temos de Romanos, né? Vamos voltar ao texto, olha o texto lá de novo. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus. Preste atenção, Jesus Cristo, por sua morte, sua vida e morte, cuidou do problema do pecado de uma única vez, de uma vez por todas. Agora já não existe nenhuma, é de uma única vez. Ao nos depararmos com o problema da maior parte das nossas vidas, esse problema que é o pecado, que tão de perto nos rodeia, inclusive diz a palavra que o diabo anda em derredor buscando a quem possa estragar, e por conta disso a gente quer atribuir o nosso erro ao diabo, mas o pecado está em nós, a nossa natureza é pecaminosa. Não adianta você correr dessa realidade, não adianta você querer colocar o problema seu nas costas de outro, porque o problema é seu. Todos nós somos pecadores, a começar por mim, eu sou pecador. Paulo dizia assim, né, dos quais eu sou o principal. Olha só, Paulo dizia que ele era o principal, o apóstolo Paulo. E nós, muitas vezes, nós nos achamos tão santos que nós não queremos admitir o erro, o pecado que está em nós. Sabe, queridos, nós nos deparamos, muitas vezes, com essa condição humana, e nós nos achamos derrotados. O erro quer nos desanimar, quer nos fazer viver em desânimo. E isso não é anormal, porque, na realidade, nós muitas vezes erramos, pois a nossa natureza é fraca. Mas, olhe só, em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Queridos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. O contexto desse texto, Paulo insiste de forma muito especial, né? Agora não há nenhuma condenação, né? Querido, não é porque você, né? Não é porque você falha, porque você está enfrentando dificuldades, ou porque você tem problemas que não há solução. A solução já existe. O contexto desse texto, Paulo nos traz algo muito interessante. Olha o versículo 31. Preste atenção. Vamos devagarzinho agora ver o contexto do texto que nós estamos lendo. Veja o versículo 31 como diz. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Quem?
Ninguém. Ninguém poderá nos vencer. E Paulo continua, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu para todos nós. Ele ofereceu o seu próprio Filho para todos nós. Para quê? Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Claro que ele nos dará. É dessa maneira que Paulo continua a nos indagar e diz, olha o que é que Paulo diz na continuidade, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Quem? Ninguém. Ninguém. Pois, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Sabe, queridos, nós não somos culpados. Presta atenção onde Paulo quer chegar. Ô, rapaz, esse irmão aqui é uma bênção, viu? Ô, meu irmão, obrigado, viu? Vejam bem onde é que Paulo quer chegar. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede em favor de nós. Jesus Cristo está à direita de Deus e pede em favor de nós, a cada momento. E ele continua, então quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Muitas vezes a gente está, ainda há pouco eu vim do hospital, visitando o meu cunhado que estava lá no hospital, está lá no hospital desde a última sexta-feira, o último sábado, né? Não, sexta-feira, né, mãe? Desde sexta-feira que ele está lá no hospital. E aí, então, nós fomos lá e, com certeza, como o pastor ainda há pouco estava falando, né, da irmã Malheiros, que está sofrendo. Mas será que é o sofrimento que vai nos separar do amor, né, de Cristo, do amor de Deus que foi revelado em Cristo? Claro que não. As dificuldades todos nós temos, nós enfrentamos dia a dia problemas. Será que a dificuldade vai afastar você do amor de Deus que está em Cristo? Não. Serão as perseguições, puxa vida, dia a dia nós somos perseguidos. Perseguidos por sermos, de fato, seguidores de Cristo, se você o é. Pastor, o que é isso? Eu não sou perseguido porque eu não sou seguidor de Cristo. Meu querido, então, minha querida, então você tem que repensar a sua vida. Porque o inimigo está ao nosso redor e não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, são os principados e potestades que estão aí ao derredor, tentando a cada momento nos levar a uma situação difícil. Mas será isso a perseguição? A fome? Né? Uma dificuldade que, com certeza, muitos passam. Falta do alimento, a pobreza, ou o perigo, ou a morte. Vejam um detalhe do que Paulo quer nos levar a entender. Como dizem as Escrituras, olha só a continuidade do texto. Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Sabe, queridos, porque um dia nós nos demos a oportunidade, porque Cristo nos amou primeiro e nós aceitamos esse convite, nós somos, a cada momento, estamos vivendo em dificuldade. Mas olha só o que é que Paulo diz. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Agora veja só o final. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, diz Paulo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo,
não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Querido, fique tranquilo. Você que está salvo, né? Eu espero que você entenda isso, o que é salvação. Você que um dia foi alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, você que entendeu que Deus deu o seu Filho para morrer por você. Eu espero que todos aqui já tenham entendido isso, sendo ou não membro dessa ou de outra igreja, né? Porque a gente rotula muito o crente pelo fato dele fazer parte de uma comunidade cristã. Isso não existe, né? A palavra de Deus não nos dá essa autoridade. Se você achar alguma coisa como base para isso que você possa pensar, eu não acho. A palavra de Deus diz que todo aquele que crer é salvo. Todo aquele que tem convicção de que Jesus morreu por ele é salvo. Então, se você tem essa convicção, fique tranquilo, não existe perigo. Filhinho, querido, vivam o dia a dia na dependência e pela dependência de Deus. Se você viver isso, ou seja, na dependência de Deus e pela dependência dEle, né, que nos foi revelada em Cristo Jesus, entendam de uma vez por toda, agora já não existe, é ali mesmo, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação. É de uma vez por todas. Querido, eu quero que você saia daqui hoje também, mais uma vez, eu acho que você já ouviu mensagens direcionadas a isso, mas eu quero que você saia aqui convicto disso. Não perca a chance. A palavra de Deus ela é bem clara, é de uma única vez. Não existe meio termo. Não existe meio cristão. Não existe meia pessoa que vai para o céu. Você que aceitou Jesus Cristo, que você que viveu a sua vida até o dia de hoje, confiante em Deus como seu único Deus, vivo, verdadeiro, Jesus Cristo como o único caminho pelo qual você encontrou a esse Deus, e o Espírito Santo que está no nosso meio, e está na sua vida, ele está agora agindo no nosso meio, né? Ele está andando nos nossos corações, entrando de forma especial através da palavra que Ele tem nos falado nessa noite, a cada um de nós. Você que tem essa convicção, saiba, querido, que de uma única vez você foi liberto do pecado. Mesmo ele sendo da sua natureza. Mas ele não é algo mais que aflige o seu viver, ao ponto de você ter medo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abaixe a sua cabeça. Eu quero que você ore nesse momento, fale com Deus. Baixe a sua cabeça. Todos nós, vamos baixar nossas cabeças. Todos nós, eu queria que todos nós baixássemos. Se você ouviu a mensagem de Deus nessa noite, ou baixe a cabeça ou feche os seus olhos. Mas fale com Deus agora. Eu quero que você baixe a cabeça. Não quero ninguém olhando para mim de olhos abertos. Eu quero que você esteja com o olho fechado, falando com Deus. Eu quero que você entenda. Você precisa falar com Deus agora. E fale com Ele dessa forma. Pai, eu estou diante da Tua presença. A Tua palavra me falou de forma tão especial, Senhor. Eu tenho convicção, Pai, que nada pode me separar do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Que agora já não existe mais nenhuma condenação para mim, Pai, porque eu estou em Cristo Jesus. Por isso, Pai, me dá a cada dia coragem para enfrentar as dificuldades, os problemas, enfrentar os erros que eu cometo, Pai, de forma correta, com a cabeça erguida, sabendo, Pai, que eles, apesar de eu estar cometendo, eles já estão lavados no sangue do Teu Filho Jesus. E apesar disso, Pai, eu não vou ser mais sem vergonha, mas eu vou viver a vida, Pai, a cada momento, de fato, buscando não errar,
Eu vou viver a vida cada vez mais como filho teu, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E o teu filho Jesus foi exemplo para mim. Ele viveu uma vida correta. Por isso, Pai, eu vou buscar viver a cada momento uma vida cada vez mais e mais correta. Dá-me cada vez mais e mais, Pai, a unção do teu Espírito Santo, para que eu possa viver de forma digna. Eu te oro agradecido por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continue de cabeça baixa, de olho fechado. Eu queria que você não estivesse olhando para o seu amigo que está do lado, mas eu queria orar por você. Eu queria agora entender que você, e eu creio que Deus falou o seu coração nessa noite. Eu creio que Deus falou o coração de alguém nessa noite. E eu queria orar por você. Não precisa, aqui não é apelo para ninguém aceitar Jesus. Eu creio que todos nós aqui somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas eu queria orar por você especificamente, que entendeu essa convicção que você vai sair daqui hoje, mais uma vez, convicto de que em Cristo não há mais condenação. Eu quero orar por você, se você entendeu isso.